Fala galera, beleza? Então bora lá então. Galera, só para complementar aqui o início do vídeo, tá? Eu vou trazer uma série de vídeos com diversos indicadores dentro de uma playlist aqui do canal, tá? Então vai ser uma série de indicadores do FLP. Então eu vou começar com esse primeiro vídeo, vou ver se vai ser uma playlist assertiva, né? Se vai ter um engajamento legal para o canal. Se tiver, eu trago mais conteúdos aí a respeito desse nicho, tá bom? Então conto com vocês, bora lá. Galera, só para reforçar, antes de começar o vídeo aqui, esse indicador, se ele não estiver disponível aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, ele vai estar disponível lá no Profit, tá? Então, eu não sei quanto tempo leva para Neologica aprovar, eu vou estar colocando ele no Profit assim, imediatamente assim que eu postar esse vídeo, então pode ter um delay ali de alguns dias, tá? Então, se eu não tiver colocado ele aqui na descrição, é porque ele está lá na Neologica, tá? Então dá um pulo na Neologica lá, procura lá por FLP underline, todos os meus indicadores vai ser FLP underline, o nome vai estar lá certinho e aí vocês contratam por lá, tá bom? A princípio vai ser todos de graça e se não for também vai estar lá o preço tudo certinho, tá bom? Bora pro vídeo. Então hoje eu vou começar aqui com essa série sobre regressão linear, onde vai mudar aí a sua forma de enxergar uma tendência e contextualizando a estatística dentro do gráfico, né? E funciona tanto para Profit Pro quanto para Profit One, enfim, para qualquer plataforma, tá? Então, se você já utilizou o canal de regressão, na verdade é canal de desvio padrão lá no Profit, que você faz aquilo manualmente, então acho que você vai gostar desse aqui, ele tá bem manual, tá bem automatizado e tá bem legal de se usar, tá bom? Mas antes aí, galera, antes de falar sobre o indicador em si, né? Para quem não sabe, a regressão linear é uma linha de tendência que resume o movimento médio do preço em um determinado período. A gente também pode calcular o desvio padrão para cima e para baixo dessa linha, criando uma faixa de preço, né? Onde o preço vai tender a buscar aqueles limites e retornar para pro centro, né? Que é onde a estatística diz que ali é a normalidade desses dados, tá? E no Profit esse canal existe, mas aí você precisa ajustar esse desenho na mão. E ele não se ajusta sozinho, né? Então isso atrasa um pouco a leitura e dificulta também, né? Porque ali no momento do calor e tal, às vezes você esquece de puxar ou esquece de marcar. E a quantidade de candles que você vai usar também, ela é importante. E eu vou explicar isso, o motivo, né? E então foi aí que eu criei esse indicador, né? Ele pega um número X de candles ou rankles ou, enfim, o período que você, o gráfico, o tipo de gráfico que você está analisando. Ele calcula a regressão linear automaticamente. Aí ele plota uma linha central e os canais de desvio padrão, tá? Então, se você escolhe é tudo parametrizado, né? Então você escolhe o período, a quantidade de desvios e ele já calcula ali como que vai ser aquele canal naquele período em si. Não tem como fazer backtests, tá? Porque ele é um indicador que ele se move com o tempo junto com os candles, tá? Então, se você pegar assim, ó, vou ler de 50 em 50 candles, então quando chegar no 51º candle, ele vai refazer os cálculos, entendeu? Então ele se desloca junto com o gráfico. Então você não consegue pegar um período inteiro e fazer um backtest disso. Você vai ter que fazer no replays e tudo mais. Eu uso há bom tempo, não é um indicador 100%, mas para quem gosta de reversão, para quem gosta de exaustão e conciliar isso com alguma outra ferramenta, como por exemplo, conciliar com o que a gente falou aqui sobre divergência e convergência, né? Ou até mesmo operando ele com regiões de 1%, 2%, 3%, enfim. Vai ser bem legal, galera. Tá, então agora eu vou te mostrar no gráfico real como que ele se comporta, tá? Só que, antes de mostrar no gráfico, eu queria mostrar aqui qual que foi a ideia por trás, né? Por que eu tô trazendo esse indicador e tudo mais. Antes de mais nada, eu sou engenheiro, tá? Então, eu tenho comigo a matemática, os cálculos e estatística muito bem embasada na minha carreira. Eu sou engenheiro de profissão mesmo, né? Então, utilizo bastante. E o que acontece, né? Dentro do mercado financeiro, a gente tem infinitas amostras, né? Vou colocar aqui, ó, infinitas amostras.
para resumir isso, né, eu vou pegar aqui o exemplo, por exemplo, de uma questão básica dentro da estatística, né, que os professores costumam utilizar, que é o quê? Que é a média de altura em uma sala de aula. Em uma sala. Então, vou representar aqui uma sala, tá? Vou colocar uma porta de entrada e aqui uma porta de saída, tá? Então, imagine que eu tô pegando um amostral, tá? Um amostral de uma sala dentro de uma escola. E uma escola existem outras salas, né? Mas eu tô focando em uma sala apenas. E vamos supor que nessa sala cabem 125 alunos. E esses 125 alunos troca cada um ano. A cada um ano eu tenho 125 amostras novas. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 125, certo? Quando esse primeiro entrou para a sala, ele já vai me dar um dado. Qual o dado? A altura desse cara. Então a altura dele, vamos supor que é 1,65. Depois vai entrar o segundo. O segundo ele vai para 1,70. Aí tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e assim vai até o 125, tá? Note que conforme o primeiro, o segundo, o terceiro, eles foram entrando, vai criando uma linha para mim. Então, qual que é a minha média? Vamos supor que era 1,60. Aí, quando o quarto entrou, ele tinha 1,80. Essa média, ela subiu para 1,70. Aí, depois, o quinto, o sexto, baixaram a média para 1,65. Tá? Então, note que conforme vai entrando amostras, a minha média, ela vai se alterando. Tá? Então, a minha linha central, ela se altera conforme pessoas entram e pessoas saem. Vamos supor agora, vou colocar aqui para baixo. Vamos supor agora que dentro dessa sala, o primeiro cara que entrou, ele saiu em menos de um ano. Certo? Então, eu tinha 125, né? Então, o último aqui foi 125 e na fila eu tinha o 126, tá? Então, o 125 entrou. Ele já estava dentro, né? E o 126 que estava na fila entrou. Por quê? Porque o primeiro parou de existir. E eu tenho que continuar monitorando 125 amostras. Quando esse cara entrar, dificilmente essa linha vai fazer assim, ó, vai impactar muito para cima ou para baixo. Ela vai se manter na linearidade de 125 amostras, tá? A estatística diz, né, que um período aí para considerarmos um amostral normal, a gente pega ali 125 amostras, tá? Pra gente considerar, assim, uma quantidade de amostras ok, pra gente ver se aqueles dados estão dentro da normalidade ou não. Tá muito confuso? Se tiver muito confuso, vocês deixam aqui no comentário que no próximo vídeo eu tento ser um pouco mais didático, tá bom? Eu tô tentando ser o mais resumido possível aqui. Não é só isso, tá? Não é tão simplistas assim, mas eu tô tentando ser o mais objetivo e simples e claro possível, com uma abordagem que é um pouco mais complexa que isso, tá bom? Então, beleza. Dito isso aqui, tendo toda essa base, agora sim nós vamos lá pro gráfico, tá? Então, eu tô num gráfico aqui de 11 Renko. Isso se aplica também a candles em gráficos temporais. Eu prefiro olhar preços, tá? Então, eu pego uma média de preços e sempre vou ver se essa faixa de preço ele tá se comportando muito fora do range ou muito abaixo do range, enfim. A gente vai ver isso aqui certinho, tá? Então, galera, esse indicador aqui, nas propriedades dele, nós temos aqui, ó, 125 amostras, tá? E eu coloquei um canal de desvio padrão superior e inferior a 2,20, tá? Então, eu pego a minha média e jogo mais 2,20 desvios padrões para cima e menos 2,20 desvios para baixo, né? Vocês já olharam essa curva aqui, né? A gente tem a curva da normalidade.
onde a gente tem uma média e ela vai dividindo aqui, né? E aqui eu tenho como se fosse um gráfico aqui, né? Então aqui eu tenho dados aqui, né? Nessa curva, nessa curva de sino. E aí eu tenho mais ou menos um desvio padrão. Opa. Aí eu tenho 2, tenho 3. Tenho 2, eu tenho 3. Tá? Quanto mais desvios padrões você colocar, maior vai ser essa cauda aqui, né? E a gente sempre estuda aqui no máximo até 3, tá? Então todos os indicadores que vocês forem pegar aqui envolvem desvios padrões, vocês vão ver que geralmente se utiliza 2, tá? O que significa 2 desvios padrões? Significa que dentro de uma amostral, mais ou menos 2 desvios padrões da média, ou seja, vamos supor que tem uma média aqui de 10. Aí eu vou ter 12 e eu vou ter 8, certo? Então na estatística assim, é normal eu ter dados até aqui quanto até aqui, mas a minha média é 10. Ou seja, quando eu encontro um dado com 8, quer dizer que logo ele volta e a média ficaria 10, tá? Então, sempre que a gente considera o 2 aqui, tá? Só para ficar didático aqui melhor. Sempre que houver uma extremidade, ou seja, 2 desvios padrões, é uma extremidade para mais ou para menos de uma média central que eu monitoro, né? Então, se eu tô vendo 10, 10, 10, 10, 10, daqui a pouco 7, 7,5, ou 7,5 não, 9, 9,5, 8,5, 8. Quando bater 8, eu falo, opa, aqui já bateu 2 desvios padrões dentro da minha regra e, teoricamente, o meu dado, ele daqui em diante, ele tende a aumentar até voltar a 10. Beleza? Tranquilo. Isso que quer dizer os dois, tá? Por que eu coloco 2,20? Porque ele tá entre 2 e entre 3. Se você colocar 2,50, ele vai se dispersar mais, né? Então, quanto mais disperso ele for, tá vendo? Ele vai ampliando o canal. Porém, ele fica muito mais difícil. Já teve épocas que eu usei ele a 3,20. Em que momentos eu usava com ele 3,20? Em momentos de alta volatilidade, de horários que eu sei que tem alta volatilidade, mas usando em candles, que deixam muito pavios, né? Mas na média, nos backtests que eu fiz, 2,20, ele tá, ó, filé. Mas fica ao seu critério aí de colocar a quantidade de desvio padrões que você quiser, tá bom? Galera, aqui também eu coloquei aqui, ó, na verdade não é nem essa. Aqui seria regra de execução, FLP. Regressão. Regressão. Aí. Então, ele tem tanto um indicador, tá? Quanto a coloração. O indicador, ele vai mostrar para você as linhas plotadas. E note que ele vai plotar um RC quando for quando ele notar que pode ser uma reversão de compra, ou um RV, que é uma reversão de venda. Essa reversão de venda, ele não está necessariamente levando em consideração os canais. Ele leva um outro indicador dentro dele que vai ser em algum episódio dessa série, tá? Mas aí eu coloquei ele porque eles, em algum momento, eles se confluenciam, né? Então, quando você vê o RC plotando um verdinho, mediante uma queda, né? Pode ser ali um ponto de exaustão e tudo mais. Aí você tem que fazer sua análise prévia, ver se está dentro de uma região que faz sentido que ali seja uma resistência, para ele vir e fazer a volta, né? Mesma coisa na venda. Ó. Note que ele fez uma reversão de venda aqui, ó, mas ele estava longe da linha. Fez uma reversão aqui, até tentou, subiu 170 pontos, né? Atingiu a máxima do candle que deu o sinal, para depois ele fazer outro e voltar para o centro, né? Então, sempre que eles batem aqui, eles tendem a voltar para onde? Eles tendem, né, a voltar para onde? Para o centro.
Como eu falei para vocês, ele se desloca de acordo com o tempo, então para vocês verem melhor isso aqui, eu até deixei um replay pronto aqui pra gente ir analisando ele um pouquinho aqui em 10x, tá? E esse indicador é muito legal, galera, ele ajuda a entender se o preço ele tá muito esticado, se ele tá muito consolidado. Então quando essas linhas, né, elas estiverem muito pequenas, quer dizer que ou ele tá subindo ou ele tá descendo em um canalzinho muito estreito. Se ele tiver muito amplo, quer dizer que tá tendo uma volatilidade muito alta. E aí você consegue tirar várias interpretações com isso, né? Você consegue colocar... tenho certeza aí que dentro do setup que vocês utilizam vai encaixar alguma coisa aqui, tá? Então, os canais, né? A gente busca reversão, né? Então, acima dessa linha fúcsia, né? A gente procura vender aqui em cima, tá? E abaixo aqui a gente procura comprar. Então, vamos ver como que o preço se comporta, né? Eu peguei um replay aleatório aqui, tá, galera? Dia 4/6. Eu só adiantei o replay antes de fazer o vídeo para não consumir muito tempo, né? Eu não quero que o vídeo fique muito longo também. Quero que seja algo mais simplista possível. Eu queria colocar ele também... seria legal colocar em 2 telas, né? Pra gente olhar como que ficaria o gráfico em tempo também, né? Mas tudo bem. Bom, galera, enquanto vai se desenrolando aqui atrás, né? Então, vamos fazer mais alguns comentários aqui sobre regressão, tá? Lembrando que esse indicador ele já existe no Profit, tá? Ele tá aqui, ó, canal de desvio padrão, tá? Onde você pega um período de candles, tá? Peguei um período a mais aqui e ele vai plotar para você. Dentro das propriedades, você tem aqui os parâmetros, ó. Tá vendo? Então, o meu ele tá usando 2,20. Só que note, né, ó. Vou colocar aqui. Ah, Felipe, por que tá diferente? Porque ele não é estático, tá? Ele se move ao longo do tempo, ao longo do preço. Então, conforme o preço vai se deslocando, ele vai se deslocando também. Então, você vê como que tá o dia. Tá? Como que tá meu dia? Se o dia tiver tocando em uma das regiões superiores, é muito provável que ele tenha ali um respiro ali. Ele pode até cair, mas ele vai ter um respiro, que nem aconteceu aqui, tá vendo? Deu um respiro e tudo mais, ó, tocou, olha a dificuldade do preço sair. E lembrando que a gente não tem nenhuma reversão aqui de compra, né? Vamos ver se dá alguma reversãozinha aqui pra gente. Nossa, pegou. Olha onde que pegou a ordem. Meu Deus. Tentar levar até pra outra branda ali. Tive um slippage ali de um renco inteiro. Meu Deus do céu. Bom, galera, mas eu deixei o vídeo bem acelerado aí pra vocês verem como foi a construção. No meio do vídeo aqui, vocês viram que mudou um pouco a cor, porque eu mudei um parâmetro ali que eu tava vendo que foi necessário mudar. Pra ter mais conciliação aqui dos pontos, né? Isso não quer dizer que é ponto de entrada ou ponto de saída, tá, galera? Isso quer dizer que é um indicativo, tá? Não tomem decisões baseadas somente nisso. Eu quero que vocês peguem esse conceito, todos esses indicadores que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? E coloquem, ó, por exemplo, aqui deu um verdinho, mas olha, tá um verde no meio do canal, dentro de uma média, né? Tem que dar um verde aqui, ou saindo pra fora, assim, pô... Se a gente chegar a uma situação que o candle saiu literalmente para fora, aí fica bom demais. Olha esse candle verde aqui perto do limite inferior, tipo um martelinho, né? Coisa mais linda, maravilhosa. Em 2 minutos vai ter um pouquinho menos de ruído, obviamente.
Mas, cara, o Renko, pra mim, ele é perfeito, tá? Então, ele fica aí como uma possível compra ao toque na linha branca de cima ou de baixo, né? Na linha de cima a gente vende, na linha de baixo a gente compra. A gente espera uma confirmação de um candle verde com uma reversão de compra indicado, um candle vermelho com uma reversão de venda indicado. Então assim, eu tô deixando no replay aqui, né? Às vezes eu tô só... em alguns trechos eu tô deixando ele bem rápido. Ó, ele tocou, vamos ver se ele respeita. Mas como não fez o vermelho, né? Então não fica muito legal. Eu gosto de pegar quando tem uma... Nesse caso aqui, ó. Vamos ver se ele vem, ó. Botar um stopzinho curtinho, ó. Pegou já a parcial, se protege. Vamos tentar levar até lá embaixo. Tá? Lembra do que eu falei, né? É comum ele fazer essa movimentação. E... me tirou a gente no zero ali, mas tranquilo. Olha o tanto de candles que tem para trás, né? Isso quer dizer o quê? Que as amostras dentro do mercado, elas são infinitas, né? Mas dentro de uma sala com 25 alunos, vamos falar que cada Renko aqui é um aluno. Será que vai pegar minha ordem ali? Vamos deixar um stop bem pequenininho aqui. Opa, me estopou. Vai vir outro. Cada candle que sai, um precisa entrar. E assim a gente renova as nossas amostras, né? Então, vai ter momentos que o canal vai ficar volátil, tem momentos que ele vai ficar curto, tem momentos que ele vai ficar direcional para cima, tem horas que ele vai ficar direcional para baixo, né? E ele é bom que ele também te mostra meio que uma tendência, né? No caso aqui, ó, ele tá apontando levemente para cima. Ó, fica vermelho aqui, eu vou vender. O certo era vender no toque aqui, né? Mas ele pode vir... ele pode vir romper aqui em cima, e na hora que ele romper, esse canal, ele vai se ajustar um pouco para cima. Não tô falando que essa é a melhor estratégia de ordem oco para ela, né? Tanto que eu não utilizo ela assim, eu tinha outras estratégias aqui. Essa aqui é a minha atual, né? Essa ordem que vocês estão vendo aí é a atual que eu uso. Vendi aqui no topo, ó, dá para sair no meio ou a gente leva aqui até a banda aqui de baixo, né? Conforme ela vai o candle vai nascendo, essas bandas elas vão ou virando para cima, ou virando para baixo, enfim, conforme eu já falei, né? Deixado bem claro. Mas galera, é um indicador bem legal, tá? É um indicador bem técnico, aí voltado dentro da estatística, tá? Então eu quis trazer para vocês essa referência, um pouco da teoria antes de mostrar na prática do porquê que se comporta assim, do porquê que eu cheguei nesses valores, tá? Ó, a gente pegou aqui, vamos ver se vai dar uma reversão de compra. Ó, deu uma reversão, já poderia ter entrado aqui. Botar um stop na mínima do candle, vamos ver se pega ali e protege. Ó, protegeu, vambora. A gente tenta levar lá até pra cima de novo. Se voltar, tá no zero, vida que segue, tá? Peguei um de aleatório aqui, tá, turma? Vocês podem pegar esse indicador, botar num replay aleatório, que vocês vão ver que ele tende a ser bastante assertivo. Todos os indicadores em Renko tendem a ser mais assertivos, tá? Porque as fórmulas, elas são calculadas em preços e não em tempo, tá? Parece um pouco confuso isso, mas o que dita no mercado é o preço e não o tempo, tá bom? Então testem no Renko, vai ser bem legal. Eu vou trazer também depois uma série de vídeos sobre diferenças de gráficos, né? Diferenças do candle de candle normal em tempo gráfico, do Renko, gráfico de ranges, né? Que me pediram também. Então vai ter bastante conteúdo legal aí, ó. Como que quando ele começa a fazer esse movimento, ó. Se ele nascer aqui pra baixo. Isso, nasce aqui embaixo pra gente... Ó, tá vendo? Isso aqui já é o normal, ele tá fora do canal. Tá? Então o que a gente espera? Um retorno, um pullback e um reteste. Comprar aqui já é perigoso, porque eu não sei onde ele vai terminar, né? Ele pode estar indo nas casas dos 2,5 desvio padrão, dos 3 desvio padrão, lembra? Então se eu colocar aqui 3 e 3, por exemplo, ó. Eu tinha até 3 ali embaixo, aí pode ser que ele chegue. Aqui eu já tô no 2,5.
né? Então, quanto mais próximo eu comprar dessa linha aqui, melhor. Ô, Jesus. Ó, e veio buscar os 3, ó. Vou até deixar 3 aqui pra gente ver. Lembrando que a gente tá tentando também comprar uma reversão, né? Então, acertar uma reversão é sempre complicado, por isso que precisa ter mais filtros aqui dentro desse indicador. Ele, por si só, ele funciona muito bem. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando com esse primeiro vídeo dessa série por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Se vocês curtiram mesmo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, deixar o seu comentário, clicar no sininho aí para não perder as notificações dos próximos vídeos. Se possível, compartilhem com seus amigos também, que possam ter interesse aí nesse tipo de conteúdo. E vou tentar trazer pelo menos aí toda semana um vídeo novo, de um indicador novo aí pro canal, tá bom? Então tem bastante conteúdo para ser gravado aqui, então conto bastante aí com o engajamento e a presença de vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui!